Bom dia, graça e paz. Estamos aqui então para a segunda parte do livro A Grande Controvérsia. E vamos iniciar então de onde paramos. Mas primeiro vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás nos céus, somos gratos porque novamente está aberta a tua palavra. Vamos abrir a Bíblia Sagrada e também contemplar essa história que possui lições importantes para todos aqueles que consideram a sua salvação. Senhor, nos dá o Espírito Santo. Somos gratos por quem nos ouve e tem nos dado. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu ajeitar a tela aqui. Então, paramos ontem nessa parte aqui e eu vou continuar a leitura. Falando sobre Jesus, conquanto lhe fosse recompensado o bem com o mal e o seu amor com o ódio, Salmos 109, 5, ele prosseguiu firmemente em sua missão de misericórdia. Jamais eram repelidos os que buscavam a sua graça. Como viajante sem lar, tendo a ignomínia e a penúria como porção diária, viveu ele para ministrar as necessidades e abrandar as desgraças humanas, para insistir com os homens a aceitarem o dom da vida. As ondas de misericórdia, rebatidas por aqueles corações obstinados, retornavam em uma vaga mais forte de terno e inexprimível amor. Mas Israel se desviara de seu melhor amigo e único auxiliador. Os rogos de seu amor haviam sido desprezados. Seus conselhos repelidos, ridicularizados suas advertências. Aqui é interessante fazer um comentário. Desde o começo tem sido mostrado como que era a vida de Jesus. E há versículos na Bíblia que dizem que o servo não é maior que o seu senhor. E ele disse também que ele veio como um exemplo para que possamos seguir as suas pisadas. Em realidade, a vida cristã ela é semelhante à vida de Jesus. Não no contexto do local que ele viveu ou do estilo de vida ali em si, mas nos princípios. A Bíblia também traz um versículo importante que diz assim: todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Percebemos então que segui-lo, servi-lo, vai gerar oposição desse mundo. E vejam, se ele sofreu dessa forma, é digno que também nós passemos dificuldades, para que possamos então ser semelhantes a ele, passar as mesmas experiências que ele e ter o mesmo caráter que ele. Continuando então aqui, a hora de esperança e perdão passava-se rapidamente. A taça da ira de Deus, por tanto tempo adiada, estava quase cheia. As nuvens que haviam estado a acumular-se durante séculos de apostasia e rebelião, ora enegrecidas de calamidades, estavam prestes a desabar sobre um povo criminoso. E aquele que unicamente os podia salvar da condenação iminente fora menosprezado, injuriado, rejeitado, e seria logo crucificado. Quando Cristo estivesse suspenso da cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel como nação favorecida e abençoada por Deus. A perda de uma alma que seja,
é calamidade infinitamente maior que os proveitos e tesouros de todo o mundo. Entretanto, quando Cristo olhava sobre Jerusalém, achava-se perante ele a condenação de uma cidade inteira, de toda uma nação, sim, aquela cidade e nação que foram as escolhidas de Deus, seu tesouro peculiar. Um pequeno outro comentário pode ser feito aqui. Os judeus eles tinham essa ideia convencional de hoje. Nós vemos ali em Jeremias dizendo para eles se arrependerem e se converterem. E na ocasião deles ali, eles já tinham que se entregar para a Babilônia. Deus tinha dado algumas opções para eles, mas eles não queriam. Então agora eles tinham que se render para Babilônia, para Nabucodonosor. Estou procurando um texto aqui para nós ver o que eles respondiam. Jeremias capítulo 7, no versículo 4, vai dizer assim, ó. Vou ler desde o versículo 1. Palavra que veio Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Jeremias, coloca-te ao portão da casa do Senhor e proclama lá estas palavras e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais nestes portões para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e os vossos feitos, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confiei vós em palavras mentirosas, dizendo: O templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são estes. Pois se vós emendardes completamente os vossos caminhos e os vossos feitos, se vós realizardes julgamento entre um homem e seu próximo, se vós não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que eu dei para vossos pais, para sempre. Eis que vós confiais em palavras mentirosas que não podem beneficiar. Então, aqui ele vai falar de várias outras coisas, mas veja que esse povo aqui, eles tinham essa presunção, que eles tinham a linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, das 12 tribos, e não importa o que eles fizessem, era templo do Senhor. Eles podiam praticar qualquer tipo de abominação, e o Senhor não ia retribuir porque eles eram o povo de Deus. Essa mesma febre passou para todas as outras igrejas, inclusive o país Estados Unidos. Eles têm uma semente, digamos assim, uma linhagem protestante, e eles pensam da mesma forma, que eles são o povo de Deus, não importa o que eles façam, eles são o povo de Deus. Então fica esse alerta aí para qualquer igreja, que Deus, ele com muita facilidade, ele pode enviar a sua ira quando a taça está cheia. Então toda igreja na história ela teve um tempo. Nós estamos aqui vivendo no tempo do fim, de acordo com as profecias, e no livro de Apocalipse existiu os 7 tempos, que mostra o desenvolvimento da igreja cristã. Por exemplo, nós vemos lá um cavalo branco que simboliza a igreja apostólica. E então ela vai trocando de fase. Por quê? Porque Deus tem um tempo para cada igreja. Se a igreja não é fiel, ele retira a luz daquela igreja e passa para aquele grupo, aquele remanescente que vai ficando, que continua guardando os mandamentos. Então, dos judeus, o que aconteceu no ano 70? Foi exatamente isso. Nós temos que tirar isso da nossa mente. Os judeus pensavam assim, que Deus
Ele tinha ali o templo e era o templo do Senhor. Não importa o que acontecesse, era o templo do Senhor. Então que fiquemos alerta. Percebemos aqui que Deus não é assim. Aqui no caso de Jeremias, eles foram destruídos, foi uma destruição terrível, mas ainda não tinha chegado a hora de Deus fazer de Israel, aqui dos judeus, um outro povo, porque ainda não tinha chegado à plenitude dos tempos. Jesus Cristo ainda não tinha encarnado e ainda não tinha, aqui como nós vimos, chorado pela cidade, não tinha vindo em pessoa instar com esses corações endurecidos. Então que fique esse alerta para nós. Profetas haviam chorado a apostasia de Israel e as terríveis desolações que seus pecados atraíram. Jeremias desejava que seus olhos fossem uma fonte de lágrimas, para que pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha de seu povo, pelo rebanho do Senhor que fora levado em cativeiro. Qual não era, pois, aqui é uma comparação, se Jeremias chorava, qual não era, pois, a dor daquele cujo olhar profético abrangia não os anos, mas os séculos? Contemplava ele o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade que durante tanto tempo fora a morada de Jeová. Do cume do Monte das Oliveiras, no mesmo ponto, mais tarde, ocupado por Tito e seu exército, olhava ele através do vale para os pátios e pórticos sagrados, e com a vista obscurecida pelas lágrimas, via em temível perspectiva os muros rodeados de hostes estrangeiras. Ouvia o tropel de exércitos dispondo-se para a guerra, distinguia as vozes de mães e crianças que na cidade sitiada bradavam pedindo pão. Via entregues às chamas o santo e belo templo, os palácios e torre, e no lugar em que eles se erigiam, apenas um monte de ruínas fumegantes. Aqui então imagine o sofrimento de Jesus, lembrando que ele veio em carne pecaminosa, porém Jesus não pecou, a carne pecaminosa não significa pecado, então ele tinha lutas como nós, ele tinha provações e muito maiores, porque ele sabia quem ele era. Imagina você, aquele lutando com um povo obstinado, mas ele sabia que ele era Deus e ele tinha poder para, por uma palavra, fazer com que todos eles, romanos, judeus, confessassem que ele era o rei. Mas como ele veio como homem, participando das mesmas coisas que nós, ele não podia fazer isso, porque nós não podemos fazer isso. Então ele veio para nos dar o exemplo. Então imagine que a agonia de Jesus é ter que contemplar o rumo das coisas. Ele não podia convencer o coração deles à força. E aqui essa parte que falou esse nome Tito, ele era um romano que mais tarde, ali no ano 70, ele destruiria Jerusalém. Então Jesus estava aqui 40 anos mais ou menos antes desse acontecimento. E Jesus sabia que ia acontecer, porque ele era um profeta. Então, que coisa terrível ele passou, uma grande agonia. Sobre aqui essa parte que fala uma palavra que Jesus ouvia o tropel de exércitos dispondo-se para a guerra, isso daqui é uma parte profética, né? Distinguia as vozes de mães e crianças que na cidade sitiada bradavam pedindo pão. Se você vê em Jeremias, ele veio avisar que o cerco aconteceria e os líderes diziam que não, e depois aconteceu. Ali aconteceram coisas horríveis. As mães, por exemplo, cozinharam os próprios filhos, uns matavam os outros por conta da situação que estava acontecendo.
É o cerco de Jerusalém. O cerco significa o quê? Antigamente eles tinham essa prática. As cidades eram muradas justamente para se proteger de inimigos. E então o inimigo vinha, ele cavava trincheiras para se esconder dos arqueiros e das pessoas que queriam defender a cidade lá dos muros. E eles faziam um cerco, o povo ali de dentro não podia mais sair, a menos que saísse para a batalha. Então, se não saísse para a batalha, eles ficavam lá fora até que as coisas começavam a ficar difíceis dentro da cidade. Por exemplo, começava a faltar água, começava a faltar alimento, e aí a situação era bem terrível. Isso aconteceu com Jerusalém 2 vezes, aqui em Jeremias, no Antigo Testamento, depois ela foi restaurada, e também no ano 70. Foram vários dias, mais de 100 dias que Tito ficou lá, nos muros, e então ele tomou a cidade. Cerco significa isso. Continuando então, olhando através dos séculos futuros, via o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhante aos destroços de um navio, semelhante aos destroços de um naufrágio em praia deserta. Nos castigos prestes a cair sobre seus filhos, não via ele, senão o primeiro gole daquela taça de ira que no juízo final deveriam esgotar até as fezes. Então veja aqui, Mateus 24, Jesus ele faz uma mistura do fim. Ele conta um pouco sobre Jerusalém como o alfa, digamos assim, mas ele está querendo se referir mais ao ômega, que seria aqui no nosso tempo, a destruição da terra, não só daquela parte lá onde os discípulos viviam, onde Jesus estava, mas ele sabia que aquilo ali era um símbolo do que vai acontecer no fim do mundo, com toda a humanidade. E aqui também nós lemos que ele via o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhantes aos destroços de um naufrágio em praia deserta. Semelhantes aos destroços de um naufrágio em praia deserta. Isso é triste porque nós lemos ali no começo que se eles tivessem sido obedientes, até hoje Jerusalém seria a capital do reino de Deus, seria o povo escolhido, não haveria necessidade de ter criado outros tipos de religiões, outros nomes no caso, mas foi necessário por conta da apostasia. Poderia ser que os judeus fossem uma nação forte lá em Jerusalém e dessem o exemplo para o mundo, e não Deus ter tido a necessidade de espalhá-los assim como pedaços de um náufrago em uma praia. Às vezes é necessário, né? Muitas igrejas aí, elas já passaram experiência semelhante, elas tiveram que ser despedaçadas, fragmentadas, para que se tornassem mais puras. E dessas sempre surgia outra, e enquanto fossem fiéis, Deus dava um tempo, a hora que começava a apostasia, Deus enviava o juízo, e sempre saindo pessoas remanescentes disso. O interessante é que nós estamos vivendo agora no tempo do fim, e nós sabemos que na Apocalipse são 7 igrejas que significam 7 períodos de tempo. Eu poderia aqui dar uma base sobre isso. Temos ali no capítulo 2 de Apocalipse a igreja de Éfeso, ainda no capítulo 2 a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes no capítulo 3 e também Filadélfia e Laodiceia. Aqui estão os 7 períodos de tempo da igreja cristã. Todos esses tempos aqui que eu falei, eles já passaram e nós vivemos atualmente no estado de Laodiceia. Isso aqui é baseado
no que está aqui no Apocalipse, juntamente com o livro de Daniel, que são 2 livros proféticos. A primeira igreja, por exemplo, foi Éfeso, que ela teve uma duração aí do ano 31 depois de Cristo até 100 depois de Cristo. A igreja de Éfeso, ela simboliza a igreja apostólica. Começou em 31 depois de Cristo. Ou seja, ali é a igreja dos apóstolos. Então aqui o Senhor sempre vai representando que essas igrejas elas tinham coisas boas, mas elas precisavam se arrepender. Ou seja, Deus estava dando um tempo para elas, senão ela também passaria para outra fase. O Senhor ele faz isso constantemente. Então no ano 100 já veio a igreja de Esmirna até o ano 313. Aqui grandes perseguições a igreja cristã passou. Ainda era uma igreja pura. Esmirna aqui com várias qualidades. Inclusive, a igreja de Esmirna, ela não tem muitas repreensões. Ela é uma igreja que ainda estava seguindo o caminho do Senhor. Já na igreja de Pérgamo, já temos grandes dificuldades, porque ano 313 depois de Cristo e 538, o que aconteceu, por exemplo, no ano de 321? Foi feito aí o casamento do cristianismo com o paganismo. Então, desde o ano 31 até o ano 321, vários séculos, né, a gente percebe, os pagãos, que era a religião dos romanos, eles perseguiram e mataram e destruíram os cristãos. Mas Satanás percebeu que não adiantava, quanto mais ele matava, mais eles surgiam e eram fiéis. Era como se fosse uma semente. Você matava um, surgia 5. Matava 5, surgia 10. E ele viu que não dava. Então ele mudou de estratégia aqui na igreja de Pérgamo e ele fez um casamento. O imperador romano Constantino, no ano de 321, ele professou ter se tornado cristão. E aí o que ele fez? Ele fez do cristianismo a religião do Estado, de Roma. Ali começou um governo, então, de igreja e Estado. O que a igreja pensava, o Estado apoiava. O ano de 321. E foi assim até 538, ou seja, esse daqui foi o desenvolvimento do papado. Aqui, até 538, o Império Romano já tinha sido destruído, passado por grandes dificuldades. Se ainda tinha sobrado alguma coisa, não me recordo perfeitamente da história do Império Romano, mas eram alguns destroços, poucos domínios, e já no ano de 538 já era bem fraco. E a próxima igreja, 538 até 1798, quem é ela? O nome dela é Tiatira. Aí uma igreja terrível. Essa aqui foi o desenvolvimento do papado. Levou aí de 313 até 538 para se desenvolver. E esse daqui foi um grande domínio. Por que nós sabemos que é o papado? Porque no livro de Daniel tem a descrição completa desse poder e também tem a profecia dos 1260 dias. Foi o governo dessa igreja, chamada aqui em Apocalipse de Tiatira, mas nós sabemos que é o papado. Então começou o seu domínio 538, foi até 1798. Quando chegou em 1798, nós sabemos que deveria acabar o domínio dessa igreja, que foi a ferida mortal infringida aí pelos franceses contra o papado. Ali o papado perdeu seu poder, apesar de ele existir hoje, ele não tem o mesmo poder que ele tinha na Idade Média. Esse poder é simplesmente a igreja e o Estado. A Bíblia relata que essa ferida que foi feita em 1798, ela vai ser curada, e quando ela for curada, então Jerusalém, digamos assim, será destruída. Então a terra
vai passar por grandes dificuldades porque o papado novamente vai receber o seu poder para governar como ele governava antes. Hoje em dia nós vemos o papado talvez tem uma imagem errada por não estudar a Bíblia, acha que é somente uma igreja e tal, mas é só, mesmo com todo o encobertamento que é feito na história papal da Idade Média, é meio que impossível de esconder o que eles fizeram. Então esse livro aqui, já está terminando aqui a nossa meia hora, esse livro aqui ele é precioso por isso. Ele vai mostrar a partir dos próximos capítulos exatamente tudo o que aconteceu nesses 1260 dias, como diz a Bíblia, ou 1260 anos. Vai abordar aqui totalmente a fase de Tiatira. Então é muito importante que a gente continue nessa jornada, tá bom? Então nós vamos finalizar aqui e deixar para amanhã. Até sexta-feira nós vamos ter terminado, se Deus quiser, o capítulo 1 e vamos passar então para o capítulo 2. Aqui no livro tem uma imagem aqui de Tito, foi esse homem aqui que destruiu então Jerusalém. Ele mesmo não queria destruir o templo, por exemplo. Ele só foi destruído o templo por conta que os judeus eles eram realmente ímpios. Eles começaram a atacá-los, e então os soldados já estavam impacientes com os judeus e eles jogaram tochas de fogo, como a gente vai ver um pouquinho para frente aqui no capítulo 1, e o templo então foi destruído. E hoje o que resta são lá as pedras da fundação de uma parte lá do templo, onde temos aí agora os novos judeus, né? Porque eles esperam o terceiro templo, esperam o Messias, em conformidade com os evangélicos. Nós sabemos que tudo isso é um engano. Os judeus continuam achando ainda que Deus está com eles, porque eles não entendem que Deus dá um tempo para cada igreja. Se você entra em apostasia, Deus tem um limite, ele então vai procurar os fiéis, tá bom? Esse foi o nosso estudo, que Deus abençoe, continue aqui conosco no canal, não deixe de compartilhar também esses vídeos, se inscrever no canal e se preparar para estar distribuindo esse livro com a gente, essa bênção, porque se fez bem para você, você deve espalhar essa luz. Vamos finalizar com uma oração. Pai nosso que estás nos céus, nós somos muito gratos pelo conhecimento que nos dá. Não queremos perecer por falta de conhecimento, como diz na tua palavra. O Senhor está nos dando vários dons, nos enchendo de sabedoria e nos desvendando o futuro, o passado e o presente, para que possamos estar preparados, para que tenhamos também um alicerce do passado para entender e decifrar as coisas do futuro. Pois se não sabemos o que aconteceu no passado, não vamos entender os porquês do presente nem do futuro. Tenha misericórdia de cada um de nós, sabemos das fraquezas humanas, das lutas, e também como o inimigo lutará para que não contemplemos a verdade, não estudemos a história e continuemos em ignorância. Mas o Senhor é poderoso e toca em nossos corações e nos fará permanecer até o fim dessa série. Em nome de Jesus, amém.